Fala, time! Esse é mais um Shark Responde número 2. Eu vou responder 4 perguntas. As perguntas são: é possível viver de day trade com 1 ano de experiência? Cara, tenho dúvidas sobre posicionamento de big players e a formação do médio deles. A terceira pergunta: entradas parciais ou entrar de uma só vez? No caso de entradas parciais, dividir em quantas vezes? E a quarta e última pergunta que eu vou responder hoje: cenário internacional e nacional. Correlação com DI e índice, você só olha isso antes ou durante o dia de operação? Então fica comigo até o final para ver as respostas dessas perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta foi a pergunta do Miller. É possível viver de day trade com 1 ano de experiência? Cara, a minha resposta para essa sua pergunta é: depende muito do que você vai fazer nesse 1 ano. Se você tirou 1 ano aí totalmente para day trade, ou se você está dividindo aí o seu tempo entre seu trabalho e day trade, está começando a estudar e tudo mais. E também tem um outro porém, que é o caminho que você vai estar pegando nesse 1 ano, nesse começo de caminhada. Se você dá sorte no meio dessa poluição de informação que a gente tem hoje, de encontrar um bom mentor de cara e já seguir ele e aprender com ele, provavelmente em 1 ano você se desenvolva aí muito mais do que a maioria. Agora, se você tá no caminho errado, se você tá seguindo pessoas erradas, métodos errados, bom, cara, é difícil que você dê certo em 1 ano. Afinal, não tem como você chegar no seu destino se você tá indo no caminho errado, entende? É muita variável para poder dizer, 1 ano é suficiente ou 1 ano não é suficiente. Para vocês terem noção, eu conheci pessoas que tinham 3 anos de mercado, 2 anos e pouco de mercado, e o cara não conseguia enxergar uma absorção, que é uma coisa super simples, tá? Então, 1 ano é suficiente? Varia muito. Eu tenho exemplos de alunos que hoje já devem estar com 1 ano de mercado, mas quando eu conheci eles tinham poucos meses, e aí eles chegaram comigo, fizeram parte da primeira turma de mentoria que aconteceu ano passado, em agosto, se eu não me engano. Hoje eles já pagam DARF, já vivem do mercado em si. Então, é possível em 1 ano? É possível sim, você tá vivendo de mercado, você ser um trader profissional em 1 ano. Cabe o caminho que você vai traçar e o tempo que você vai estar dedicando a isso, beleza? Vamos lá para a segunda pergunta do Rodrigo. Cara, tenho dúvidas para entender o posicionamento dos big players, a formação do médio deles. Aí eu te pergunto de volta, Rodrigo, para que você quer saber como os big players formam o médio deles? Não tem o porquê você saber, você não vai ter lote, você não vai ter o balanço que eles podem ter sobre a posição deles, então não tem como você operar como um big player. A gente opera na ineficiência dos big players, a gente se aproveita dos movimentos que eles fazem, o cara montando uma posição, um fundo montando uma posição em dólar, a gente vai ali, entra e pega um pedaço desse deslocamento de preço que o fundo acaba fazendo, tá? Mas entender realmente como os caras operam, como os caras montam a posição, como os caras fazem o preço médio deles, eu digo que é impossível você realmente saber. Se eu afirmar, esse cara tá fazendo isso aqui pra fazer isso com médio, não sei o que, não, cara. A única pessoa que sabe o que está fazendo com o médio é o gestor do fundo, tá? Nem os operadores do fundo muitas vezes sabem, porque o gestor pode usar 5 operadores de 5 corretoras diferentes para fazer a posição dele. E um não tem contato com o outro, não sabe do outro, ele não sabe quantos % que ele está executando daquele lote total do fundo, ele sequer sabe qual é o lote total do fundo. Às vezes ele pensa, o fundo está comprando muito hoje, deve estar montando uma posição gigante, mas não, ele está desmontando uma posição vendida que fez em outra ponta. Então, qualquer pessoa que te diga que, o fundo está fazendo isso por conta disso, ele vai fazer isso aqui com o médio dele, cara, é lorota, tá? É galera que fica enchendo linguiça por aí e pagando de sabichão. Você nunca vai saber como que o fundo tá montando a posição, a não ser que você seja um gestor de fundo, e não tem o porquê você saber também. Você tem que atuar na ineficiência dos fundos, dos big players, institucionais e bancos e aproveitar um pedaço do deslocamento que eles fazem, tá? É isso que a gente faz. A profissão trader é um nome bonitinho que inventou, mas o nome real dessa profissão
no português seria especulador. Então a gente especula ali o movimento que pode estar acontecendo, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, me chama lá no Instagram, deixa aí nos comentários se você ainda tem alguma dúvida sobre isso. E é isso aí, vamos para a terceira. Terceira pergunta, pergunta do Jeff. Ele perguntou o seguinte: entradas parciais ou entrar de uma só vez? No caso de entrada parcial, dividir em quantas vezes? Eu recomendo para quem opera menos que 10 mini contratos que entre ou 50% ou 100% da mão, certo? Então, vou fazer um trade aqui. Antes de você entrar no trade, você tem que saber se você vai entrar com 50% ou 100% e fazer uma entrada única. Então, se você opera 8 mini, por exemplo, você ou entra com 4 ou entra com 8. Se for uma operação com stop um pouco maior, um stop de 3 pontos, 3 pontos e meio, entra com 4. Se for uma operação que está dando um stop muito curto ali de 1,5 ponto, entra com 8. É isso que eu recomendo aí para quem opera menos de 10 contratos. Aí quando você começa a operar 15, 20, aí você pode ter uma variação maior aí dos seus lotes de como você vai estar operando. Mas até quem opera com 10, é isso que eu recomendo até para os meus mentorados que ainda operam pequeno. A quarta pergunta do Leandro. Cenário internacional e nacional. Correlação do DI e índice, você só olha isso antes ou durante o seu dia? Bom, cenário internacional, primeiro vamos falar. Eu não acompanho países emergentes, S&P 500, Dow Jones, entre outras coisas, tá? Não acompanho isso e já explico para vocês o porquê. Eu acompanho as notícias do mercado internacional todo dia. Eu entro lá no investing.com, vou deixar o link aqui embaixo para vocês para ver o calendário econômico mundial, coisas que podem estar gerando uma volatilidade no mercado, e eu tenho que estar sabendo do horário que vai sair esse número, o horário que vai sair um discurso ou uma notícia, para eu me precaver, não estar posicionado durante essa notícia, tá? É isso que eu olho do cenário internacional. Por que eu não olho o S&P 500, o euro, moedas de países emergentes e por aí vai? Porque isso, na minha opinião, só traz viés. Não há uma correlação exata, uma correlação que vá me ajudar, tá? Já tentei utilizar no começo, acompanhava antes da abertura do mercado. A minha opinião é que, tá todas as moedas de países emergentes em alta, então hoje o dia vai ser de alta aqui. Se tá em alta lá fora, aqui talvez já abra no gap. Os caras que puxaram lá fora já vão fazer o que eles têm que fazer na abertura aqui. Não existe nada fácil no mercado, tá? Isso é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Se você acha, o S&P tá caindo, vai cair o índice e vai subir o dólar, hoje o dia é compra. Não, cara, não é fácil. Esse tipo de correlação envolve muita coisa que só um economista, um CFA conseguiria explicar para vocês. Então a gente não tem essa capacidade para poder fazer essa análise de correlação, e mesmo se tivesse, seria uma coisa tão macro que seria insustentável para você estar operando no day trade essa correlação. Índice e DI, falando de cenário nacional, por serem ativos do mercado nacional, a correlação pode acontecer mais vezes e tendo menos fatores influenciando para essa correlação acontecer. Então, eu tenho sim uma grade de cotação dos DIs, eu deixo o DI 21, 23, 25 e 27, fica bem embaixo do meu Superdom, essa grade de cotação, e o índice futuro eu deixo ele numa outra tela, até porque eu opero também o mini índice, o índice futuro, tá? Mas tem que se tomar muito cuidado a analisar essas coisas. Por quê? Porque você pode estar criando um viés. O que é viés? É quando você cria uma crença sobre aquilo. Pô, hoje o índice abriu com um gap de baixa, estão batendo, o dólar vai ser alta. Galera, sai disso que é furada, entendeu? Se vocês olharem nos últimos 5 anos, o quanto o índice subiu percentualmente e quanto o dólar subiu ou desceu percentualmente, os dois tiveram alta, entendeu? Então, tipo, como que a correlação é inversa e os dois ativos estão com altas parecidas? Se eu não me engano, é coisa de 30%. Então, toma muito cuidado com isso, para não criar viés, não criar crença e você sair defendendo posição não, porque hoje é alta, o índice tá caindo, o S&P tá caindo, o dólar vai subir, né? No caso de quem opera dólar aí. Então essa é a minha opinião sobre a análise do cenário exterior e interior, como a gente deve pensar sobre isso, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o Shark Responde de número 2. Deixe seu comentário se você gostou aí das respostas. Participe lá no meu Instagram quando eu colocar as perguntas. Quem sabe a sua vai ser uma das escolhidas para estar aqui no próximo vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, ativa as notificações
Muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.